amigos, programa Fatos e Boatos novamente aí na sua telinha. Esse nosso programa patrocinado pela Rede Samar de Hospitais. A Rede Samar, o Hospital de Porto Velho, é o hospital mais completo do nosso estado. Ele tem tudo, tudo, tudo. Tem cirurgia cardíaca, maternidade, UTI de adulto, UTI neonatal, UTI pediátrica, tudo que você possa imaginar. Plantão 24 horas de pediatras e clínico geral. Mas vamos, então, dar início ao programa de hoje, que está muito bom, viu? É algo que nos interessa, com certeza, a mim especialmente, que viajo muito, né? Estamos aqui com a advogada Nayana Melo. Falei certo, Nayana, teu nome? Certinho. Nayana Melo, advogada da área do direito do consumidor também, e também de uma área do direito... Como é o nome desse direito, Nayana? Dos aviões, dessas passagens? Aviação civil, né? Olha, eu sei que essa conversa não vai dar tempo, só num bloco, a gente conversar sobre isso, né? Nayana, por que as passagens aéreas, nós estamos conversando isso aqui só entre nós dois. Meu Deus, por que as passagens aéreas estão absurdamente caras? Recentemente, eu tive que ir a Manaus comprar, uma passagem. Eu tinha que ir semana que vem, fui comprar. Meu Deus, quase R$ 2.000 só para ir a Manaus. O que está havendo com a nossa aviação em termos de preços, Nayana? Pode falar. Doutor Paulo, primeiro agradecer pelo convite, e esse tema das passagens aéreas para nós que somos aqui moradores de Rondônia é um tema bem emblemático, né? Porque a gente, como a gente estava conversando, se considera meio ilhado. Muito ilhado. Não conseguimos entender por que um valor tão absurdo, inclusive para áreas, igual o senhor mencionou, Manaus, que é aqui próximo, 50 minutos de voo. Pertinho, e a gente tem aí um custo elevadíssimo, né? Então, recentemente, circulou aí que uma das causas seria pouca demanda em Rondônia, de ter essa ponte aérea igual, diferente de Rio, São Paulo. E um outro ponto que saiu uma nota outro dia de que as companhias estavam atribuindo ao fato de que as indenizações, as condenações judiciárias aqui em Rondônia estavam muito elevadas, e aí esse gasto estava fazendo com que aumentasse também. Outro ponto que às vezes mencionam é a questão do alto valor dos combustíveis, enfim. Então, assim, propriamente dito, a gente não consegue entender esse motivo elevado, porque somos consumidores como qualquer um outro de uma outra região, e a prestação de serviço tem que ser a mesma, né? E Nayana, né? Que eu estava vendo aqui, chamela de Nayana, Nayana Melo, advogada. Olha, eu faço uma ponte aérea Rio-Porto Velho, né? Eu tenho atividades no Rio, como eu tenho muitas atividades aqui em Porto Velho. Olha, primeiro, os voos que eu pego são lotados, não tem uma vaga. Bom, todos os voos, parece que são meia dúzia de voos para cá, 6 a 8, eu não sei exatamente, todos os voos lotados. E outra coisa que eu reparo também, a gente estava até conversando entre amigos, né? Eles colocam os aviões mais velhos nessa nossa frota. Você não reparou nisso? Você pega Rio, São Paulo, avião novinho, maravilha. Pega Rio, Brasília, estou falando Rio porque é onde eu mais frequento, né? Aviões novos, avião para cá, aviões velhos, não tem aquela telinha de TV, não tem nada. E normalmente não funciona aquele, para a gente escutar rádio, escutar música, nada disso. Mas, olha,
para mim, isso é balela, que a passagem é cara por causa dos combustíveis. Por quê? A gente viaja daqui para Orlando mais barato que daqui para Manaus, não é isso? Muito mais barato. Tem alguma, você que está atuando muito nessa área, você vislumbra alguma possibilidade de melhorar isso aí ou você acha difícil? Então, a gente torce para que tenha melhoria, porque advogando e consumidora também, né? Sim. Mas, assim, tem especulações de projeto de lei aí de redução de passagens, mas a gente espera que não seja específico para Rio, São Paulo, Brasília, que atenda aqui a região norte também, né? Então, o governo federal tem mencionado aí essa questão de redução das passagens, mas ainda não se sabe ao certo como vai ocorrer, né, essa aplicação. Além dessa desculpa, que tem muita demanda judicial aqui, né? Qual seria a causa? O nosso Estado está crescendo. Nosso Estado hoje é um dos estados mais importantes. Bom, em agropecuário, nosso Estado é um Estado que há muito tempo tem um superávit, né? A gente vê que o nosso Estado, prefeituras pagam em dia o funcionalismo público. Isso é verdade, tá? Eu vejo lá em outros estados que eu visito, o pagamento do funcionalismo público demora, é difícil. Aqui não, aqui há muito tempo não falta emprego. Sabia que o nosso estado é um estado que menos tem problema de desemprego? Mas é um estado que precisa dessa atividade. Está do lado aqui da Bolívia, do Peru, inclusive o nosso aeroporto é internacional, né? Qual é o voo internacional? Dizem que o nosso aeroporto é internacional. Inclusive, talvez tenha aí uma maneira dos nossos parlamentares fomentar mais isso, né? Uma audiência pública para a gente verificar, talvez também seria uma saída nesse princípio, entender de fato o que está acontecendo. Então, um parlamento precisa olhar com carinho. Você acha que se tivesse aqui um voo internacional, daqui para o Peru, daqui para a Bolívia, tão pertinho, você acha que a passagem poderia cair o preço ou não tem nada a ver? Sei se eles dizem que a gente não tem demanda para o nacional, talvez seja a mesma desculpa para o nacional, né? Mas eu nunca vi, para mim, assim, rondoniense é o que mais costuma viajar, inclusive para o Nordeste. Muito. Não, para mim, não, eu não vejo dessa forma, porque a gente precisa, gosta de praia, não temos praia aqui, então acho que essa parte de que não há demanda não entra, assim. Não entra, né? É não impossível. Justifica, exato. Talvez falte demanda justamente por conta desse valor absurdo, que nem a gente está comentando para Manaus, R$3.000, 50 minutos de voo. 50 minutos. E ainda não é um voo direto, né? É um voo que você vai para Brasília, de Brasília você vem praticamente na volta. Então, são 9 horas de voo. Não, mas tem um voo agora que... Eles reduziram. Que vai daqui para Brasília, 50 minutos. Brasília, São Paulo, Rio. Meu Deus do céu, eu fiz esse voo recentemente. Daqui para Manaus, rapidinho. Chega em Manaus, 1h da manhã, você já chega assim, né? Os nossos voos aqui não são nada confortáveis, né? Estava conversando com um médico também, foi até secretário, né? Reclamando que os voos daqui para fora começa a sair 2, 3 horas da manhã. Você não tem mais voo durante o dia para outras cidades. Poxa, gente. Nem para o interior, né? A gente também teve uma redução da frota aí para o interior. Foi também? Voo para Vilhena de Paraná. Mas a gente não circula nem pelo interior mais. Pois também. Ana, para quem teve uma viagem cancelada, vamos falar de coisas que já perguntaram para a gente. Quando souberam que eu vim aqui para esse programa e que você ia ser entrevistado, já choveu aqui uma série de perguntas, tá? Quem teve uma viagem cancelada, o que é que a pessoa faz? Quais são os direitos dela?
A passagem cancelada, a viagem cancelada, ela, principalmente aqui na região norte, ela costuma acontecer bastante, né? E aí, muitas vezes, esse aviso vem em cima da hora, no momento do embarque. Então, a pessoa precisa ficar muito atenta à questão do bilhete originário da compra dela. E tem as possibilidades de você pedir um ressarcimento do valor da passagem que você pagou, de você pedir uma realocação, e essa realocação não só na aeronave da mesma companhia aérea, mas de uma outra companhia que tiver voo saindo próximo ou também no mesmo horário, ou você pediu o seu reembolso, né, do valor da passagem. Tem essa possibilidade. Normalmente, como a gente programa uma viagem, acontece de o consumidor pedir mesmo uma realocação. Realocação. Uma realocação. E se só tiver voo para daqui a só tem esse voo daqui a 15 dias, e aí? É uma questão de ajustar a agenda e, se não tiver a possibilidade, de fato, pedir o reembolso. Ela tem esse direito? Tem esse direito. Sem pagar? Quer dizer, isso quando a companhia cancela, isso, né? Quando parte da companhia aérea. Tá, e quando parte da pessoa, ela cancelou. Cancelou porque ela teve uma gripe, teve um resfriado, ou não está se sentindo bem. Ela tem o direito a remarcar essa passagem sem pagar multa? Também tem a questão do direito de pedir a remarcação, porém, a aplicabilidade aí da multa vai depender da própria companhia. Tem companhia que isenta e tem companhia que tem aí um percentual de multa para esse pedido de cancelamento. A única isenção que estava sendo 100% era na época da pandemia. Sim. E aí, de fato, você apresentava o exame e, se constasse que você estava com o vírus, aí você tinha o reembolso 100%. Hoje, como foi decretado o fim da pandemia, está em aberto isso, mas não... Isso é discutível. Ainda é discutível, mas legalmente essa questão de multa, quando você pede cancelamento, ele infelizmente fica ao cargo da companhia. Companhia, mesmo ele estando... Porque não tem só o vírus, né? Esse maldito aí, né? As outras doenças permaneceram no mundo todo. Exatamente. Né? Quando se veio essa pandemia, parece que esqueceram as outras doenças, esqueceram os infartos, esqueceram a gripe comum H1N1, esqueceram as outras coisas, esqueceram a hepatite, tá? Mas, no caso, tá? Você tem uma viagem marcada, tá? Para o Rio de Janeiro, pronto, né? Aí fica gripada, está tossindo, está espirrando, tá? Você tem o direito, com esse atestado médico, que você está com aquela gripe, com aquele resfriado forte, com aquela tosse, você tem o direito a remarcar a passagem sem multa? Não há nada taxativo com relação a isso. A questão taxativa, de fato, era do vírus, né, do coronavírus. Mas nada impede da pessoa entrar em contato com a companhia, informar que é transmissível, pode dificultar, claro, e verificar essa possibilidade de remarcação. Porém, fica, de fato, a cargo da companhia aérea. Mas a companhia, na tua experiência, a companhia aérea tem aberto mão disso? Não, muito difícil. É difícil? Aí, geralmente, a gente aconselha o consumidor ir no PROCON para verificar essa possibilidade. Até porque, muitas vezes, a multa, ela supera, inclusive, o valor da passagem, né? E acaba não sendo benéfico ali para o consumidor. Então, assim, a gente orienta a procurar o PROCON e, se realmente for algo que não se resolva de forma administrativa, um advogado, um profissional da área, né, que possa atuar e respaldar. Tá, mas o PROCON já está no intervalo, meu Deus, está vendo, Nayara, como passa rápido? Já estamos no intervalo comercial, vamos ao intervalo, vamos falar da Rede Samar, melhor hospital do nosso estado, e agora é uma rede, Porto Velho, Cacoal e Paraná, e voltamos já com a doutora Ana Mello.
No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde. Um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. A Rede Samar de Hospitais está na vanguarda da evolução em medicina, com serviços de hemodinâmica e cirurgia do coração. São equipes qualificadas e equipamentos de ponta para cirurgias de alta complexidade minimamente invasivas. Tudo para melhor conforto e recuperação do paciente. Rede Samar de Hospitais. Evoluir e humanizar são nossos compromissos. Voltando do nosso intervalo comercial, tá? Estamos conversando com Nayana Mello, advogada da área também do direito do consumidor. Hoje nós estamos falando especificamente da parte aérea, da parte de passagem. Tá? No próximo bloco, no próximo convite, nós vamos falar de outras áreas, tá, Nayana? Comprar passagem pela internet, né? Tem alguns amigos que já tiveram dor de cabeça porque compraram passagem pela internet e, na hora, eles não puderam viajar e tiveram problemas seríssimos porque compraram pela internet. Como funciona a compra pela internet? É mais fácil você conseguir resolver o problema pela internet ou não? Como é que funciona isso? Essa questão da compra pela internet, ela tem o benefício do direito ao arrependimento. Você consegue ali se arrepender dentro de um prazo de 7 dias. 7 dias. Para pedir o estorno desse valor de forma 100%. 100%? Isso daí já é uma questão legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, mas tem uma discussão da resolução da ANAC que diz que teria que ser um prazo de 24 horas, porém prevalece o CDC, que é uma norma infraconstitucional, não tem como prevalecer a resolução. E aí você pede, não tem a questão da multa. Então, às vezes acontece de comprarmos a passagem pela internet, colocarmos uma data ali, errou na hora, e aí já ligar imediatamente para a companhia, pedir o cancelamento ou o retorno, o estorno do valor, e ela também tem que fazer esse estorno aí até no máximo 7 dias, às vezes 72 horas, desse valor sem cobrar nenhuma multa. Ela pode remarcar, inclusive? Inclusive remarcar pode, olha, também. Eu comprei agora dia 1º, hoje é dia 8, então está dentro dos 7 dias. Eu não vou viajar, eu quero viajar no dia X, semana que vem. Ele pode fazer isso? Pode, mas aí a companhia utiliza disso, da facilidade da remarcação, para cobrar um valor a mais no sentido de que essa data que o senhor está escolhendo, ela está mais cara. Então, eu vou cobrar a diferença. Então, o aconselhável é o consumidor pedir o cancelamento, o estorno e efetuar uma nova compra. Olha aí. Que aí, senão, elas utilizam de que essa data está mais cara. E muitas vezes nem está mais caro. Você paga essa taxa de remarcação, enfim, que ela poderia cobrar. Então, o fato é, peço cancelamento, peço estorno, entro no site novamente e efetuo nova compra. Engraçado, né? A gente vê isso daí. Eu estou falando isso como na prática, né? Passagem. Olha, eu vou comprar logo essa passagem, está barata. 2 horas depois você vai ali e a passagem já dobrou de preço. É muito isso que acontece.
Isso é normal fora do nosso país? Você tem ideia de como é isso lá fora? Ou se é a mesma... A questão da oferta mesmo. Quanto mais está procurando ali, é tudo comunicável hoje em dia, né? Então, o algoritmo fica ouvindo a gente todo o tempo. Então, opa, ele quer viajar, vou funcionar aqui. Se o meu voo atrasar, são perguntas que fizeram aqui, né? Se o meu voo atrasar e eu perder a conexão, né? A empresa é obrigada a fornecer um novo voo ou colocar num voo de outra companhia aérea? É, sim. Voo em conexão geralmente é algo que acontece muito, principalmente para a gente aqui do norte, porque a gente nunca vai para um lugar direto, é muito difícil, né? Raros são os voos que você vai direto daqui para Brasília. Então, como a gente tem muita conexão... Só vai direto daqui para Brasília. Exatamente. Então, como a gente tem muita conexão em escala, a companhia... Se eu chego até Cuiabá, um exemplo, saio de Porto Velho, chego em Cuiabá, perdi minha conexão, a companhia aérea ela tem que realocar em um outro voo. E se esse voo não estiver disponível ali dentro de um prazo de até 4 horas, ela tem que fornecer a hospedagem para o consumidor. A hospedagem, a alimentação, o translado, fica tudo por conta dela. Para que ele seja realocado num voo próximo, tudo fica por conta da companhia. E aí consiga ir para o seu destino final. E a gente não vê isso acontecendo, né? Na prática, a gente vê pessoas, né? No aeroporto lá, 5 horas, 6 horas, pessoas de todas as faixas etárias, né? E se a pessoa não insistir, nada acontece, ela tem que insistir. Aconteceu comigo mesmo, num desses voos, como sempre, para cá, né? Brasília, o voo atrasou. E passou o tempo, como eu estava lá com um grupo de amigos conversando, o tempo foi passando, quando a gente viu, nossa, já tem 4 horas, já era meia-noite, né? E eu fui lá e pedi, olha, eu quero agora eu quero dormir, eu quero ir para um hotel, você me coloca no voo no outro dia de manhã. Tinha um voo de manhã para cá, né? Nossa, não sei, de birra, eles nos colocaram num voo num hotel em Campina, quase 3 horas só para ir até o hotel. De Guarulhos para o hotel, um hotel até muito bom. Então, isso eles só fazem se o passageiro pedir, já deveria ser automático. Deveria ser automático. Assim, é até uma dica, né, que são 3 etapas ali fundamentais. Então, o atraso de 1 hora já lhe dá direito à comunicação, o atraso de até 2 horas já dá lhe direito à alimentação. 2 horas já dá alimentação? A alimentação. O atraso ali de 2 horas em conexão ou ainda aguardando no horário de embarque já dá direito à alimentação e acima de 4 a hospedagem e o translado também. É muito importante, porque às vezes eles dão só pro hotel e esquece do translado, que geralmente nas grandes cidades não é perto, né? Você tem um gasto bem grande. Desculpe interromper, mas já interrompendo, né? Isso que você está falando é muito importante. Vamos repetir isso para o nosso público ali. Vamos lá. Você vai viajar. Chega no aeroporto, né? Isso só na conexão, né? Não, pode tanto no embarque também. No embarque também? É porque já é o atraso. A gente contabiliza ali do atraso. Se eu tenho um voo para sair 10 horas da manhã... Ele sai meio-dia. Ele sai meio-dia ou ele sai 11 horas, eu tive atraso de 1 hora, eu tenho essa progressão que é prevista na resolução. Tá, qual é a primeira progressão? 1 hora, comunicação. Comunicação que você diz o quê? Acesso à internet, telefone para comunicar algum parente, algo do tipo, vou atrasar. Às vezes a pessoa está sem bateria, enfim, tem direito a essa comunicação. 2 horas, a alimentação. Alimentação tem, quer dizer que ele pode almoçar ali? Pode almoçar.
almoçar, pode pedir para fazer um lanche, ele tem que se dirigir até o balcão e pedir o que a gente chama de voucher, seria voucher alimentação. E acima, até 4 horas ou acima de 4 horas, aí teria a hospedagem. Hospedagem, é? Fora realocar num voo o mais próximo. Então, se eu tenho um atraso de 4 horas e o meu voo só vai sair no outro dia, todo o meu custo fica a cargo da companhia. E é interessante dizer ainda que mesmo que ela efetue todo esse passo a passo, forneça alimentação, hospedagem, translado, nada impede de o consumidor também procurar os seus direitos na questão de uma reparação, de um dano. Tá, esse dano normalmente, como acontece, como ele é feito? Eu me senti prejudicado, eu procuro um advogado especialista nessa área, é isso? Isso. Aí, o que ele ganha, a pessoa prejudicada? Ele ganha mais uma passagem, ganha uma indenização, um dano moral? O que ele ganha ali? O que ele pode ganhar? O que pode vir a acontecer, isso. Né? Às vezes a companhia se nega, que pode acontecer de negar, de pagar, ou ele tem um gasto a mais, olha, só pagou até meio período aqui do meu hotel, eu tive que pagar porque não saiu naquele horário, eu não ia ficar no saguão do aeroporto. Então, ele pode pedir uma reparação com relação a esse dano material, esse gasto que ele teve, e uma indenização também. Às vezes, perdeu uma reunião importante, ia para um casamento, ia para um aniversário, e aí uma reparação em relação a isso. O dano, ele é subjetivo, aí vai depender muito da análise do magistrado, nessa questão de majoração do dano. É dano moral ou material? Dano moral, a questão do dano moral. Do dano material, a orientação é sempre juntar todas as notinhas de gastos que teve em razão daquele cancelamento ou daquele atraso para pedir o estorno depois. E a justiça tem sido maleável? A justiça aqui, com a questão do dano, né? A justiça aqui em Rondônia, ela tem sido... tem reparado muito a questão do dano, justamente porque os nossos voos são muito diferentes. Então, assim, Rio-São Paulo, é muito difícil você ter um atraso de 1 dia, 2 dias. Aqui em Rondônia, além do valor ser muito caro, da dificuldade de ter uma realocação em um outro voo, a nossa condenação, região norte, estado de Rondônia especificamente, Acre também, ela é um pouco maior, né? Um pouco mais elevada do que o restante do país. Então, eu tenho condenações em São Paulo, Rio de Janeiro, de processos que atuam de 4, 3 mil. Em Rondônia, de 10 a 12, vai depender muito da peculiaridade de cada caso. Mas as nossas condenações aqui são maiores. Mas a gente também tem a contrapartida de que é um voo extenso, um voo difícil e caro. Caro. Você vislumbra assim, uma luz no fim do túnel, você que está muito ligado a essa área do consumidor, vislumbra alguma luzinha no fim do túnel para que a gente tenha mais voos, como nós tínhamos na época? Eu estou aqui desde 84, 85. Gente, naquela época, nós tínhamos a Varig, a VASP, a Transbrasil, né? Vários horários de voos, agora a gente não tem. Para você sair daqui para ir para qualquer lugar, né? 3 da manhã, 2 da manhã, 4 da manhã. Você vislumbra alguma luz no fim do túnel? Eu quero apostar aí que esse projeto do governo federal seja implementado, de redução das passagens. Há uma promessa de que seria passagem de até R$200, vai depender ali também da remuneração do consumidor. E, assim, fazer um apelo para os nossos parlamentares para verificar essa possibilidade aí, né, o que está acontecendo. Depende dos parlamentares também. Eu acho que fomentar, porque a gente tem a questão de imposto, né? Já que eles estão falando o que está acontecendo, o combustível está mais caro para cá ou não, o que é que está acontecendo. Então, também pode ser uma ajuda, né? Mas, olha, o combustível no governo anterior foi lá embaixo. Eu não vi
No governo anterior tinha a promessa de mais empresas, né? Então a concorrência também ajuda, mas ainda não... Parece que agora só tem 2 companhias para cá? São 3. São 3? 3 companhias. Azul continua para cá? Azul, Gol e a Latam. E a Latam, né? Gente, vamos ver, a gente merece aqui, o nosso estado merece melhores voos, melhores aviões, só coloca o avião velho para cá, né? Tem um médico nosso que precisa ir numa reunião no Congresso, lá na Bahia, tá? Olha o voo dele, tá? Para voltar, para eu nem perguntei. Como é o nome da cidade? É uma cidade lá importante, né? Ele vai para Cuiabá, de lá para Cuiabá, não, para Brasília, de Brasília para São Paulo, de São Paulo vai para uma outra cidade, dessa outra cidade que ele vai, que ele vem para cá e ainda vai ficar no aeroporto 5 horas, Vitória da Conquista, lembrei o nome da cidade. Gente, é absurdo. E uma passagem cara, hein? Em torno de R$2.000. Meu Deus do céu. Bom, agradecer a Nayana Mello, advogada, atua no direito do consumidor também nessa área, em outras áreas também, não é, Nayara? E espero convidá-la novamente para a gente vir aqui bater um papo no nosso programa Fatos e Boatos. Até a próxima, se Deus quiser.